Shalom, shalom, estou aqui de volta, o pastor Valdécio, para nós continuarmos com aquela pequena conversa sobre autoridade e submissão, as duas características de extrema importância bíblica, cujas quais são fundamentais e possibilitam que nós possamos ter uma família equilibrada, uma família alegre, composta, determinada. Então nós estávamos e continuamos falando sobre essa questão da liderança do marido para com a sua esposa, visando a sua proteção, visando a sua purificação, o seu crescimento, aprimoramento. Por isso que Deus entregou essa autoridade aos homens e a submissão às mulheres, para que nessa unidade, para que nessa luta juntas ou juntos alcance definitivamente o alvo. O objetivo da autoridade e da submissão é que ela prepara a família para o encontro com Cristo. As pessoas talvez achem que autoridade e submissão ela só vai funcionar para que o homem seja feliz aqui na terra junto com a sua família, quando na verdade está muito além disso. Autoridade e submissão dentro do padrão bíblico, além de atrair a presença da Shekhinah para a casa, para a vida dessas pessoas, desse casal, ela também vai providenciar uma força muito grande da parte do próprio Deus na sua preparação dessa família para o encontro com o seu filho. Eu ia falar nos ares, né? No encontro triunfante que irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso que é bom que eu e a minha casa servamos ao Senhor. E como Paulo disse ao carcereiro, que se crêssemos no Senhor Yeshua, seríamos salvos nós, ou seja, eu e a minha casa. Também toquei no assunto que a autoridade, juntamente com a submissão, devem entender o princípio de trabalharem juntos para que nesse trabalho em conjunto possa haver êxito. Êxito na vida financeira, na vida conjugal, na vida das relações da relação sexual, no relacionamento com os filhos. Isso vai até contribuir para que nós tenhamos um bom relacionamento com os patrões, com os funcionários, com amigos e com tudo aquilo que estiver ao nosso entorno. E agora eu quero destacar um outro ponto que é importante também, porque a questão dentre a autoridade e da submissão não é quem manda e não é quem obedece. A questão principal, já que não é quem manda e quem obedece, ou quem não manda e quem não obedece, a questão não é essa questão de quem é maior e de quem é menor, de quem é superior e de quem é inferior. Não existe isso nessa questão da autoridade da submissão, mas sim um objetivo verdadeiro de que cada um possa assumir e desempenhar o seu papel adequadamente. O marido, ele deve cumprir o papel de autoridade, que por sua vez a mulher deve cumprir o papel de submissão. Isso é inconcebível para uma grande maioria de mulheres dos nossos dias. Porque as mulheres acreditam, essas mulheres que eu acabei de me referir, elas acreditam que submissão é um estado de preconceito que vai inferiorizar a mulher.
e que o papel da autoridade do seu marido é uma maneira, meu Deus do céu, de superiorizar o homem, os tornando ou os colocando no pedestal de machista. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver de alcançar o verdadeiro objetivo, aonde ambos irão desempenhar papéis diferentes, buscando o mesmo objetivo, alcançando o mesmo êxito. Aí, ou dessa maneira, ou assim, o papel de resistir à autoridade é o mesmo que lutar contra Deus. O que é que eu quero dizer com isso? O Eterno estabeleceu um princípio que nós chamamos o princípio da autoridade, como está em Romanos capítulo 12, que toda autoridade foi constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quando se entende que autoridade e submissão são papéis que se devem ser desempenhados pelo marido e pela esposa, aí sim, quando eu não cumpro o meu papel de autoridade amorosa, como está no outro vídeo, e a esposa não cumpre o papel de ser submissa amorosamente, como foi dito anteriormente, no outro vídeo, o não cumprir desse objetivo, desses papéis, é uma resistência diretamente a Deus. Se eu uso a minha autoridade para com a minha esposa de maneira aterradora, destruidora, desrespeitosa, eu estou resistindo à minha autoridade, porque Deus é minha autoridade. E Ele me exige, Ele me cobra que eu tenha a autoridade e cumpra a minha autoridade de maneira respeitosa, de maneira equilibrada, visando o bem comum, o progresso, o êxito de ambos, da família. Quando a mulher acha que isso é um papel de inferioridade, um papel que a torna, o que dá-lhe a ideia de escravidão, e por conta disso ela não se submete, porque não entendeu a visão por trás da autoridade amorosa, ela resiste à autoridade, ela resiste àquele que determinou que se fosse assim. Isso não tem nada a ver com movimento, isso tem a ver com espiritualidade. Isso tem a ver com aquela forma que Deus, pela qual criou o homem e a mulher no Éden. A submissão e a autoridade, elas seriam tão naturais que não haveria necessidade, como não houve a necessidade de exigir isso do homem e da mulher. Isso só foi exigido depois do pecado. Era natural esse comportamento. Essas características saltariam naturalmente. Porém, o pecado veio e destruiu essa harmonia, e Deus, para harmonizar novamente o lar, colocou o homem no papel de autoridade e exigiu dele o cumprimento disso de forma amorosa, e de igual modo exigiu da mulher a sua submissão amorosa ao seu esposo, para que pudessem desfrutar um pouquinho daquele propósito original que Deus tinha pré-estabelecido para a família lá, e que será uma realidade quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Por isso que toda autoridade é constituída por Deus. Isso
não supervaloriza o homem e nem inferioriza de modo nenhum a mulher. Esse nunca foi e nunca será o propósito de Deus. O propósito ali é fazer com que cada um desempenhe o seu papel dentro do seu quadrado, juntando ambos, fundindo ambos, para que o Éden possa se transformar, pelo menos em parte, uma realidade concreta na vida conjugal de cada casal e de cada família. Por isso que todos devem trabalhar para que o Éden permaneça nos seus lares e que sejam criados outros lares na forma do Éden. Por isso que toda autoridade é constituída por Deus para que esse princípio edênico se torne uma realidade. Eu estou sendo bem taxativo. Quem recebe, querido, esse princípio de autoridade pela primeira vez é o homem com a sua esposa. Esse princípio da autoridade, da submissão, Adão e Eva recebem, porque eles estarão dando continuidade à raça humana através de uma família. Então, o princípio da autoridade, o princípio da submissão, ela precisa ser disseminada. Ela precisa ser continuada. Ela precisa ser ensinada e propagada através de cada lar, através de cada família. Nós passamos esse princípio da autoridade e da submissão para os nossos filhos. Serão eles que darão continuidade aos nossos netos, que por sua vez darão continuidade aos nossos bisnetos, taranetos e assim sucessivamente, trazendo a harmonia universal, a harmonia mundial. Porém, nós sabemos que existe uma resistência, existe uma luta, existe um confronto muito grande e é por isso que nós estamos aqui lutando, trabalhando para harmonizar o cônjuge, que trabalhará na harmonização dentro da criação dos seus filhos, dentro da educação familiar, que através disso se propagará esse objetivo inicial de Deus quando criou o homem e a mulher, a primeira família. Então, tanto o princípio da autoridade quanto o princípio da submissão, das quais todas as leis exigem, ou da onde elas acabam sendo geradas, tá, queridos? Todas as leis criadas, seja pelo homem, seja por Deus, ela requer a característica, o princípio, melhor dizendo, da autoridade e o princípio da submissão. Então, esses dois princípios, eles passam pelo lar, eles são disseminados pela família, eles são desenvolvidos, eles são corroborados pela família, que não somente exige, como também os pratica. Outro fato que eu considero muito importante a respeito da autoridade é que tal princípio exige o sacrifício. O sacrifício de quem vai dar a ordem, de quem vai guiar, direcionar, e o sacrifício daquele que vai obedecer, daquele que vai abrir mão do que ele possui, das suas ideias, da sua cultura, daquilo que ele recebeu do ambiente para, a partir da sua submissão à autoridade, ele irá construir, ele irá abrir mão para
o produto de um bem maior, o produto de algo superior que vai beneficiar tanto a um como ao outro. E continuando, e nem todos estão dispostos a pagar o preço. Por quê? Nem todos estão dispostos a pagar um preço, porque abrir mão, se desapegar de algo que para nós ressoa como confortável, agradável, prazeroso, e abrir mão disso em prol do outro, por conta de muitas incertezas que giram nesse momento, não é uma tarefa tão fácil, mas é uma tarefa necessária para que se desfrute de algo maior, de algo santo, de algo poderoso, de algo que impacta e que vai trazer, talvez a priori, um transtorno, visando uma construção maior, uma construção mais reluzente. Então não é fácil por conta das incertezas, por conta de algumas atitudes, de alguns gestos, de algumas falhas, mas é importante ter na cabeça, no coração, que usar de autoridade é uma forma de sacrifício e agir debaixo de submissão também é sacrificioso. Alguns acham que mandar é fácil, cobrar é fácil, quando na verdade, queridos, isso pode ser fácil. Quando ela é exigida de maneira incoerente, de maneira falsa, de maneira contrária, de maneira orgulhosa, egoísta. Mas abrir mão do egoísmo, às vezes saber que você vai ter que receber críticas e pegar essas críticas e torná-las em massa de embolso para uma vida mais sólida, mais protegida, é sacrificioso também. Não sei se eu me fiz entender. Mas tanto a figura de autoridade quanto a figura da submissão, ambos são necessário o autossacrifício. E por que disso? Vamos entender o que é sacrifício dentro do proposto por Deus, quando ele os pediu aos seus filhos, os israelitas. Qual é a ideia por trás dos korbanot, que é a palavra plural do hebraico para sacrifícios, ou korban para sacrifício? O que é que está por trás disso? Por que a autoridade amorosa tem que se sacrificar? Porque a submissão amorosa tem que se sacrificar. Bom, vamos definir algumas coisas. Korban. Alguns rabinos afirmam que sacrifício é desistir de algo para outra pessoa. Interessante. É desistir de algo para outra pessoa. Aí meu pensamento vai longe. Aí os meus pensamentos querem me conduzir a coisas que talvez, a assuntos que talvez não seja plausível para nós no momento e que pode desviar o assunto. Quando um homem casa, só para nós termos uma ideia, ele não pode casar com a ideia de continuar solteiro, de ter uma vida de solteiro. Então ele vai abrir mão da vida de solteiro, daquela suposta liberdade, de gastar o seu dinheiro da maneira que quer, com quem quiser e da maneira que bem entender. Ele vai abrir mão disso, ele vai se sacrificar para, através do casamento, pegar o seu dinheiro e gastar com a pessoa com quem ele casou. O seu tempo agora é em prol daquela pessoa com quem ele casou. Ele agora vai ter hora de sair e hora de chegar.
ele agora terá que prestar contas à sua esposa e vice-versa. Então, sacrifício é isso. Ele já não pode dizer, ou ela não pode mais dizer que o dinheiro é dela. Agora, ambos têm que afirmarem que o dinheiro é nosso. Que cada um agora tem um direito sobre a vida do outro. Que o corpo do outro pertence ao outro. E que agora eles terão que ter todo um cuidado para tratarem ou se tratarem. Agora, as suas atenções terão que estar centradas no outro. O seu cuidado agora não é só para si, mas para o outro. Cara, isso é fantástico. E o que eu quero dizer com isso? Porque a palavra corban tem a ver com algo que se aproxima. Então, corban é aproximar-se. Quando eu vejo que o meu cônjuge está triste, e eu sei que foi eu o motivador dessa tristeza, o causador dessa tristeza, eu vou ter que me sacrificar para lhe pedir perdão. Eu vou ter que me sacrificar para reconhecer o meu erro. Eu vou ter que me aproximar dela, reconhecendo a minha falha e pedindo que ela me perdoe. Eu vou ter que me sacrificar para ouvir o que eu não quero ouvir. Eu vou ter que me sacrificar para conviver com alguém que é totalmente diferente de mim. E é isso que aproxima os cônjuges como os pais dos filhos. Quando um começa a viver só para si mesmo, há um rompimento, há uma separação, há um distanciamento, e nesse distanciamento qualquer coisa pode se colocar no meio. Qualquer coisa pode interferir nesse casamento, porque há um espaço. Mas à medida que é o sacrifício, à medida que um sacrifica-se pelo outro, à medida que ambos se sacrificam, eles fecham as brechas. Eles estão juntos, eles se fundem, eles se completam. As portas para o pecado são fechadas, as brechas são tapadas. Não há como nada se impor entre eles. Por isso que a autoridade do homem é se sacrificar pela sua esposa, como Jesus disse, que o homem dá a vida pela sua esposa. E quando a esposa se submete, ela está entregando a sua vida a essa autoridade. Ambos estão se aproximando, ambos estão se unindo, ambos estão fechando as brechas, ambos estão se precavendo, ambos estão, querido, não permitindo que o adversário entre eles. Por isso que quando há desafeto, quando há rixas, desamor, brigas, contendas, e não se luta contra esses problemas, e ambos permitem que essas coisas fiquem entre eles, é como se fosse isso aqui, queridos. Eles não conseguem se aproximar, porque existe algo entre eles. Há algo que bloqueia a aproximação deles. Há algo que não permite a reaproximação. Há algo no meio deles que os impedem de pedirem perdão, de perdoarem. Enquanto os problemas estiverem no meio, não haverá unidade plena, não haverá fundição plena, haverá sim um bloqueio, haverá sim uma unidade entre os cônjuges e o problema. Eles vão querer se tocar, mas haverá dificuldade, tá vendo? Como as minhas mãos aqui, ó, está tentando aproximar a palma. E esse impedimento não dá. Eles estão juntos, eles estão casados, mas existe um bloqueio, existe um problema no meio deles que precisam ser
rompido, que precisa ser jogado fora, que precisa ser retirado, que precisa ser arrancado. Que precisa ser neutralizado. E a neutralização desses problemas, o arrancar, neutralizar é a fundição. Deixa eu refazer-me. A única maneira de tirar esses bloqueios é através da ajuda mútua. É através do suprimento. É através do companheirismo. É através da comunicação saudável, do ouvir saudável. Aí sim, quando tira-se o bloqueio, nós precisamos agora neutralizar para que esse problema não entre de novo no meio. A liderança apresenta-se como sacrifício. A submissão entende esse sacrifício e também se sacrifica para que haja essa aproximação. Aquele que usa algo de valor e perfeito para aproximar-se daquele de quem está afastado. Eu preciso usar algo que eu dê valor. Por exemplo, se para mim futebol é valoroso, eu vou sacrificar o meu futebol para estar perto da minha esposa. Se os meus amigos são valiosos, eu vou sacrificar essa amizade para me aproximar da minha esposa. Se perdoar para mim é valoroso, então eu vou perdoar para que eu me aproxime do meu cônjuge. Se o meu orgulho é o que me dá sentido de vida, porque tem gente que é orgulhosa, eu vou pegar esse orgulho, eu vou sacrificar para estar neutralizando qualquer situação, qualquer coisa que queira estar no meio entre eu e a minha esposa, entre mim e ela. Porque na época bíblica, quem desejasse aproximar-se de Deus, ele levaria algo requerido. Presta atenção nesse detalhe. Quando alguém queria se aproximar-se da Kadosh Baruch Hu, ou seja, de Deus, ele deveria aproximar-se de Deus com algo que esse mesmo Deus requeria dele. Algo que Deus já estabeleceu. E só através desse requerimento, só através daquilo que Deus estabeleceu, que o homem que desejasse ardentemente aproximar-se de Deus, ele deveria então se enquadrar nesse requerimento, nessas exigências, e através disso aproximava-se de Deus. Se o teu cônjuge está requerendo de você o amor, sacrifique-se por ela. Se o teu cônjuge está requerendo a tua atenção, sacrifique-se por ele. Se o teu cônjuge está requerendo que você invista mais nele, sacrifique-se por ele. Se está havendo queixas, se está havendo problemas, se alguma coisa está intervindo, pelo amor de Deus, perceba o que foi feito de errado, o que não foi requerido. Se o que foi dado está fora do padrão, está fora do estabelecido, pelo amor de Deus. E você vai ver que coisas grandiosas da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Então, quando alguém se aproximava do Eterno com aquilo que ele requereu, com aquilo que lhe foi exigido, havia paz, harmonia, unidade, havia santidade. E aqui nós aprendemos uma outra coisa importante. Essa questão do sacrifício nos mostra que a autoridade tem que se submeter ao sacrifício para que haja aproximação entre o marido e a sua esposa.
Porque liderar adequadamente é promover sempre a aproximação, é promover sempre a manutenção do cônjuge. E é por isso que nós devemos sacrificar-nos através do diálogo. O importante não é o que eu digo, mas que o outro escuta. Eu preciso acariciar mais, eu preciso estar mais presente, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso ouvir, eu preciso entender. Tudo isso leva tempo e a aproximação leva tempo. Estar perto exige tempo. O sacrifício é a manutenção da aproximação. O sacrifício é a manutenção do estar junto sempre. Trabalhando junto sempre. Buscando o objetivo comum sempre. Os cônjuges devem compreender que a vida do seu companheiro ou companheira é tão importante quanto a sua vida é. Por isso que Paulo diz, na leitura que nós fizemos de Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, que quem ama a sua esposa, ama o seu próprio corpo, ama a si mesmo. O marido deve compreender que a vida da sua esposa é tão importante para ele que ele deveria dar a sua vida em prol da sua esposa, em benefício da sua esposa. Eu vou ler com vocês Efésios capítulo 5 mais uma vez. Verso 25. Paulo diz: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Tamanha a importância da sua esposa. Dar a sua vida para a sua esposa, querido, é muito mais sacrificioso do que morrer por ela. Mesmo que a observação aqui esteja intrínseco, ou seja, esteja no seu interior, nas entranhas, como objetivo a morte pela sua esposa. Mas eu entendo que o marido não deve morrer pela sua esposa. Isso poderia ser muito mais fácil. Morrer pela sua esposa pode ser muito mais fácil para você, porém, dar vida é uma exigência, é um sacrifício muito maior. Por quê? Pelo simples fato de usar toda a sua força, de usar toda a sua inteligência, seu tempo, sua atenção, seu dinheiro, o seu potencial e tudo que for necessário para proteger a sua esposa, para suprir suas necessidades, para estar junto com ela, para acariciá-la. Então, entregar a vida é muito mais do que morrer por ela. Por isso, meus amores, los machos, los maridos, por isso que dar ou entregar a sua vida é mais importante do que morrer por ela. Você pode estar dizendo: ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Querido, eu não estou querendo que você concorde. A Bíblia exige que você obedeça. Não é questão de concordar ou não. Não tem nada a ver com concordância. Tem a ver com o princípio estabelecido de obediência. Quem é autoridade máxima determina, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por sua vez, isso parece ou demonstra fraqueza. Para muitos, isto é sinal de fraqueza. Para Deus, isso é sinal de espiritualidade, de força, de hombridade.
É uma coisa nobre, é algo nobre, real, verdadeiro, legítimo. Por isso, que dar a vida ou entregar a sua vida pela sua esposa é algo que transcende, é algo muito maior, é algo muito grande, extraordinário, que transforma a vida, transforma situações. Eu entendo que morrer pela esposa é um momento único da vida, é algo duradouro. Entregar a sua vida é algo constante, sempre. É todo dia, é toda hora, é todo minuto. Eu não estou dizendo que você não tem aquele momento de individualidade. Não estou falando disso. Por causa dessa entrega, deste sacrifício, por conta dessas manifestações da autoridade amorosa, que a mulher terá um grande prazer de te respeitar, porque ela se sente valorizada. O teu sacrifício por ela demonstra para ela o quão valiosa ela é para você. Não importa se ela é gordinha, se ela é magra, se ela é gostosona, se ela não é tão gostosa, se ela é alta, se ela é baixa, é a tua esposa e você precisa sacrificar-se por ela, porque ela é digna do teu sacrifício e assim ela achará dignamente, ela irá se comportar dignamente, ela irá respeitar você de maneira adequada por conta do teu sacrifício. Como eu disse no vídeo anterior, eu disse que por conta dessas doações de um ou do outro, um pode ser conduzido a explorar, a usar indevidamente o comportamento do outro. Aí é covardia. Os princípios precisam e os papéis precisam serem usados de maneira equilibrada, adequadamente. Glória a Deus. Aleluia. A autoridade amorosa com a submissão amorosa. Quando ambos se doam em obediência ao Eterno, quando há esse compromisso, quando há essa lealdade, quando há essa devoção, quando há um sacrifício de ambos pela obediência, nós chamamos isso, ou a Bíblia intitula isso de santidade. É onde a nossa casa se transforma no templo. É onde a nossa família é transformada em sacerdotes. É quando a presença de Deus se manifesta de maneira assombrosa e poderosa no nosso meio. Porque antes de Deus se manifestar na igreja, Ele quer se manifestar dentro de casa. Por causa dessa obediência que cada lar é considerado um templo ao Eterno. É em casa que devemos fazer nossas orações mais sinceras. É em casa que quando nós acordamos, nós oramos ao Senhor. É em casa que nós louvamos. É em casa que quando a comida é posta, nós oramos. Ou seja, tudo na nossa casa é um sacrifício. Alguém tem que se sacrificar para cozinhar. Alguém tem que sacrificar para trabalhar. Alguém tem que sacrificar para limpar a casa. Alguém tem que sacrificar para colocar a mesa, para lavar roupa. Então tudo é um sacrifício. E já que tudo é um sacrifício, ele precisa ser feito. Já que tudo é um sacrifício, ele precisa ser realizado dentro de um padrão que glorifique e exalte a Deus.
A tua casa é um templo. A minha casa é um templo. E eu estou conclamando você. Eu estou convocando você. Eu estou exigindo como autoridade eclesiástica amorosamente de você que você precisa restaurar o altar da tua casa. Você, seja você esposa, seja você marido, seja você filho, ambos precisam restaurar a função sacerdotal familiar. Ambos precisam se envolver no sacrifício adequado, perfeito, agradável ao Senhor. Paulo vai dizer no capítulo 12, verso 1 da carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer estar na tua casa. Deus quer habitar nos teus louvores, no teu coração. Por isso que esse vídeo, querido, que é o segundo de uma série, ele está sendo elaborado pelo Espírito Santo para dizer: chega de bagunça, de erros, de pecados na tua casa. É hora de restaurar o templo do Senhor. É hora de assumirem as suas funções sacerdotais e atraírem a presença de Deus, trazendo uma enxurrada de bênçãos, de poder, de glória e de exaltação de Deus na vida de vocês. Chega de separação, chega de barreiras, chega de dificuldades. Tira essa dificuldade, joga para fora da vida de vocês. Tudo aquilo que embarreira, tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que se amontoa, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na vida familiar de cada um de vocês. Precisamos, é um dever, como autoridade, como submissos, unindo o nosso viver diário em um sacrifício diário prazeroso, glorioso, perfeito, em unanimidade, atrairmos Deus para as nossas vidas novamente. Responsabilidade sua, responsabilidade minha, responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja. E eu já quero esperar você para o próximo vídeo. Para o terceiro vídeo dessa série. Série que eu poderia denominar de uma outra forma ou de uma outra maneira: como ser feliz usando duas características ou dois princípios fundamentais. A minha família só conseguirá ser feliz aqui quando eu exerço o meu papel de marido com a autoridade a mim investida amorosamente, e quando a minha esposa assume o seu papel a ela investida pela autoridade divina de submissão amorosa. Aí não tem para o diabo. Aí não tem para o Ricardão, nem para a Maria Zona. Aí não tem, queridos, como nada se colocar no meio. Pelo contrário, quando nós estamos assim unidos, fundidos, eu não tenho... Vou usar essa toalhinha. O amor de Deus nos envolve.
O mandamento de Deus nos funde com mais força. E nada vai poder ficar entre nós e a nossa família. Porque Deus não estará no meio. Deus estará em volta dela, nos unindo cada vez mais. Vamos para o próximo vídeo? Então não esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, com alguém que você acha que precisa, que vai ser edificante para a vida dela, porque se foi para você, com certeza será para ele, ou para ela, ou para tal família. Então não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para que você receba a notificação de outros vídeos que serão postos. E não deixe de tecer seus comentários, de fazer perguntas, porque elas podem se tornar um estudo, ou melhor, um comentário ou nosso próximo assunto. Tá bom? Shalom Vrahá, aguardo vocês no terceiro vídeo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Deus abençoe. Deus te guarde. Deus abençoe a sua família. E que a partir de hoje você assuma essa função sacerdotal, sacrificando-se por Ele, para que a sua família seja feliz. Shalom Vrahá.